Certo. Bom, a gente vai entrar hoje em contratos, na teoria geral dos contratos, né? Eu acredito que o professor Chacon deva ter conversado com vocês sobre esse tema, introduzido, né? Esse tema, e a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, primeiramente, quando a gente entra na teoria geral dos contratos, a gente tem que conceituar o que é um contrato. Então, o contrato, ele é basicamente um acordo ali entre duas partes, né, ou mais partes também, com o intuito de criar, modificar ou extinguir uma obrigação. Então, ele é uma ferramenta que faz com que as pessoas cumpram as suas obrigações a partir de um dado tema. Basicamente isso. Depois de conceituar o contratos com vocês, a gente vai para os princípios dos contratos. O primeiro princípio do contrato é a autonomia da vontade, ou seja, as partes elas têm liberdade para contratar e definir o conteúdo que vai fazer parte daquele contrato. E isso não pode violar a lei. Isso não pode violar a lei, a moral, a moralidade, né, ou a ordem pública. Então, a autonomia de vontade ela tem limitações também, né? O princípio 2 é a obrigatoriedade. Obrigatoriedade o contrato ele é feito de maneira válida para criar obrigações para as partes. Ou seja, a pacta sunt servanda, os pactos eles devem ser cumpridos necessariamente. Terceiro princípio que a gente tem aí é a boa-fé. Então, o princípio da boa-fé, ele pauta que as partes elas devem agir de maneira honesta e leal durante a formação do contrato e após também. Antes, durante e após a formação contratual. Eles têm que ter boa-fé. E o quarto princípio é a função social. Então, o contrato ele tem que respeitar a função social, ou seja, a coletividade, a dignidade das pessoas, não pode ferir nunca a coletividade ou a dignidade das pessoas envolvidas. E aí, eu achei interessante a gente trabalhar em cima desse artigo, o artigo 421 do Código Civil. Eu vou ler para vocês e em seguida eu explico. Vamos lá. Artigo 421. A liberdade contratual é exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que seria liberdade contratual? A liberdade contratual ela é baseada na garantia que as partes têm em poder decidir, livremente com quem e como elas devem contratar. Elas têm autonomia para estabelecer as cláusulas do contrato, então essas cláusulas elas têm que respeitar os limites legais, mas as pessoas elas têm autonomia para pactuar, né? Depois, a gente também precisa entender que a liberdade contratual ela é exercida nos limites da função social do contrato. Mas o que é essa função social do contrato? A liberdade ela não é absoluta, certo? Como eu falei, existem limitações. Então, o contrato ele deve cumprir uma função social, ou seja, ele deve respeitar o bem-estar da coletividade e não prejudicar a sociedade como um todo. Então, isso impede que os contratos eles criem situações de abuso e de injustiça. Então, protege, por exemplo, direito de terceiro, o equilíbrio das relações sociais e econômicas e afins. Aí, no parágrafo único, a gente tem que nas relações contratuais privadas, né, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. O princípio da intervenção mínima ele diz que o Estado ele deve intervir o mínimo possível nas relações privadas, né, deixando as partes livres ali para regular suas obrigações.
Então, a ideia é de que o judiciário ele só interfira em situações excepcionais. Então, ele vai respeitar ali a autonomia das partes envolvidas. E, por fim, a excepcionalidade da revisão contratual, a revisão do contrato, ou seja, a alteração das cláusulas ali, ela só deve ocorrer em casos excepcionais. Então, isso significa que, em regra, o contrato ele deve ser cumprido como originalmente acordado. Porém, existem situações como mudanças imprevisíveis ou desproporcionais nas circunstâncias que levam ao contrato e que podem justificar a revisão. Vamos a um exemplo. Por exemplo, a teoria da imprevisão, em que os casos de força maior ou os eventos inesperados, eles desequilibram a relação contratual. Bom, dito isso, esse artigo é muito importante. Depois eu acho interessante vocês darem uma olhada, grifar, marcar algumas ideias para lembrar do que a gente falou. A gente vai para os antecedentes históricos do contrato. Então, lá no direito romano, a gente teve o primeiro indício de prática da solenidade contratual. Posteriormente, no direito germânico, a gente tem a ideia do simbolismo, né, referente aos contratos. A gente tem também forte influência francesa e alemã no Código Civil brasileiro. Então, o Código de Napoleão, ele trouxe maior liberdade para a celebração dos negócios, e o alemão, ele criou o gênero negócio jurídico e a espécie contrato. Então, a gente tem também uma visão moderna, a crise do contrato, como é falado, que a vontade das pessoas não prevalece na maioria das relações contratuais. Isso é o que ocorre atualmente. E, por fim, antes da gente ver, de fato, um modelo de contrato, a gente vai ver os elementos essenciais para que um contrato ele ocorra. Então, o primeiro elemento essencial é o agente capaz, ou seja, as partes elas precisam ter a capacidade civil para contratar. Eu acredito que vocês já tenham visto capacidade no primeiro semestre, né? Acredito que sim, a minha grade é um pouquinho diferente aí da de vocês, mas eu acredito que sim. Qualquer dúvida também é só entrar em contato comigo. Depois a gente tem objeto lícito, possível e determinado, ou seja, o que está sendo contratado precisa ser algo legal e possível de realizar e objetivamente definido, claramente definido. E, por fim, a gente tem a forma prescrita ou não vedada em lei, ou seja, alguns contratos eles vão precisar seguir uma forma específica, como, por exemplo, ser escrito, quanto outros podem ser verbais, mas tem que respeitar sempre a limitação que a lei estipula ali para o tipo de contrato. E uma coisa também que eu acho interessante a gente conversar são as classificações dos contratos. Os contratos eles podem ser unilaterais, quando apenas uma das partes ela assume uma obrigação, por exemplo, doar algo, ou bilateral, quando as partes elas têm obrigações, ou seja, compra e venda, tanto o vendedor quanto o comprador, eles adquirem a obrigação. Eles podem ser onerosos, ou seja, ambas as partes elas têm vantagem e assumem os sacrifícios, por exemplo, um contrato de trabalho, né, empregado e empregador, e gratuitos, que apenas uma parte se beneficia. Eu coloquei um exemplo como comodato. E, por fim, os consensuais, que são que o contrato ele se forma apenas pelo acordo da vontade, e nos reais, que é necessária a entrega da coisa para que o contrato se aperfeiçoe. Por exemplo, um depósito bancário. Então, eu queria trabalhar esses temas iniciais com vocês hoje. Eu até deixei um link aqui no final de um exemplo de contrato. Já abri ele aqui para a gente dar uma olhada. Aqui, eu abri um modelo de contrato de locação de imóvel. Então, a primeira coisa que a gente vai ver num contrato de locação de imóvel é os dados do locador. Vai pedir nome, nacionalidade, estado civil, RG, CPF, residência, cidade, bairro, estado, enfim.
aquela coisa clássica, e bem como do locatário também. Então, os dados de ambas as partes ali na relação contratual. Depois, a gente vai ver o objeto da locação. Qual é o objeto da locação, no caso é um imóvel, e qual é o endereço do imóvel. Né? Aí, normalmente, tem vistoria de fotos, tem vistoria e fotos em anexo e tal, eles colocam as fotos da casa, do imóvel ali, para as pessoas saberem, coloca os metros quadrados da garagem, tem uma série de características a depender do contrato mesmo. Então, cada contrato vai ter uma particularidade ali de acordo com o caso. E aí, é importante também a gente falar da destinação do imóvel, ou seja, se ele vai ser residencial ou se ele vai ser comercial. Isso também tem que estar bem estabelecido ali, previamente, claro. Terceira cláusula, a gente vai ter o prazo de vigência. Então, a gente normalmente coloca em meses, indicando o número de meses, a data de início e a data de término. A data de término, ela não precisa de aviso, não tem aviso. Presume-se que a pessoa esteja ciente que naquela data acabou a locação. Aí tem também a penalidade, né, para fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel. Depois também tem a forma de pagamento, que vai indicar o dia do mês, qual seria a forma de dinheiro, cartão, Pix, não sei, alguma coisa do tipo. O valor por extenso do aluguel, o reajuste também, qual dia eu já falei qual dia deverá ser pago e tudo mais. Tem a multa e os juros de mora, caso a pessoa que alugou não pague na data estipulada, na data certa, e aí depois, caso também não regularize o pagamento em 15 dias, vai ter direito à rescisão e tudo. Isso também é um acordo entre as partes. As partes podem negociar essas cláusulas aqui que a gente está falando, a cláusula quinta, né? De acordo com a necessidade e a concordância ali entre as partes mesmo, e dentro dos limites da lei, né? E aí a gente tem a conservação, as benfeitorias também. Eu não sei se vocês já estudaram as benfeitorias necessárias, os tipos de benfeitorias também. Eu acho interessante. Se vocês não estudaram, eu acho interessante a gente rever isso na próxima aula, que entra bastante em locação de imóvel e tudo mais. E eles, aqui nesse contrato, a gente tem também a obrigação do locatário em devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação, a não modificar a estrutura do imóvel, a parte elétrica, e que ele vai essa parte que é bem interessante, que o locador ele deve responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Então, o locador ele tem responsabilidade pelo que aconteceu antes, né? E por fim, não, minto, não é a última cláusula, não. Tem as taxas e tributos, né, como IPTU, despesa de condomínio, que também são responsabilidade do locatário, como foi acordado aqui. Pode ser que seja, eu já vi casos em que o locador é responsável pelo pagamento e não o locatário, acontece também. Aí eles colocam a cláusula quando é prédio, né? Quando a questão é no prédio, enfim. Aí essa parte aqui também depois vocês podem dar uma olhada, porque é bem extenso mesmo. Aí tem os animais domésticos, que quando é permitido ou não, né? As infrações de não observar alguma coisa no contrato ali com relação ao aluguel, e a rescisão também, né, o que vai acontecer com a rescisão contratual.
e tem os termos gerais depois. E é isso. Basicamente, essa a estrutura de um contrato. Eu passei bem rápido com vocês, mas eu peço que vocês leiam depois, porque isso aqui na prática depois é muito importante para quem aí vai para essa área, né? Obviamente, mas é sempre bom, mesmo que não vá, é sempre bom a gente saber esse tipo de coisa, ter mais ou menos uma ideia ali. E aí eu vou deixar o link para vocês e coloco no grupo depois para que vocês olhem lá, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então é isso. Isso que eu propus para a aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar. Eu sou do 8º AN. Podem me procurar, podem tirar suas dúvidas. Podem colocar nos comentários também, porque a aula fica gravada lá no YouTube, na página do Monitoria. Podem me mandar o WhatsApp, que vocês têm meu número pelo grupo também, tanto da manhã quanto da noite. Eu estou à disposição. E eu espero ter ajudado em alguma coisa, ter esclarecido alguma coisa. E na semana que vem a gente continua com contratos. Eu vou ver se eu trago algumas questões para a gente já começar a treinar também com o intuito da integrada, que está chegando. Então é interessante a gente já começar com questões aí para ajudar vocês na integrada também. Boa noite, boa semana e até terça que vem.